Boa noite, pessoal. Cadê vocês? Boa noite. A nossa Boa celebridade já está na noite. sala. Vocês vão abrir o vídeo? Quem vai abrir o vídeo? Olá, Leonardo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Isabel, Ana, Sabiniano, olha que nome bonito, Sabiniano, Paulo Gerson Fernando, aê, exatamente. Jobel, tudo bem com você? Olha que legal, professora. O pessoal está se animando. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Labdata desta noite fria por enquanto, mas a nossa celebridade vai aquecer, hein? Ela já vai aquecer. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Samurai, uma executiva super ocupada, referência mundial na área de computação quântica, que abriu uma janela para estar conosco aqui nesta noite. Ela é a coordenadora pedagógica do nosso curso de computação quântica para profissionais de dados e ela vai fazer uma live conosco. Eu sou a professora Montini, diretora do Labdata, eu vou ficar moderando. Eu vou estar lendo o chat direitinho. E eu acho mais interessante a gente deixar ela tocar, porque aí o professor fica inspirado, pega o ritmo, vai, e aí no final ela faz as perguntas, ela abre para responder as perguntas de vocês. Pode ser assim, pessoal? Pode ser? Mas se alguém não se controlar, quiser colocando no chat, vai. Aí quando eu vejo que ela respirou, a gente faz aí uma pausa para que a professora possa falar. Vou passar a palavra para ela. Obrigada, professora Samurai, por estar conosco aí nesta noite. A palavra está contigo. Obrigada, professora Alessandra, por estar abrindo esse espaço aqui para que a gente possa falar sobre um tema super importante atualmente, que é o tema de computação quântica. Eu sei que hoje nós estamos com os olhos ali focados em IA, principalmente IA generativa, com todas as descobertas que nós estamos, né, aprendendo ali ao longo da jornada, mas tem tecnologias que a gente tem que começar a olhar agora, senão a gente já está atrasado no tempo, e computação quântica é uma dessas tecnologias que nós precisamos começar a acompanhar de perto. Bem, hoje eu preparei aqui uma pauta para vocês. Eu trouxe mais uma pauta do status, de como que está essa tecnologia e por que que a gente tem que se preparar hoje, por que que ela é tão relevante para os profissionais de dados. Nós temos uma live que fizemos há pouco tempo atrás também, que ela é super complementar a essa, então se você perdeu, ela também vai estar disponível ali no canal do Lab Data FIA, e é super relevante vocês estarem bem antenados aqui com esse tema. Eu vou compartilhar a minha tela. Fiquem à vontade aqui em colocar as perguntas no chat, ou se você ficar mais confortável, deixa para fazer ali no final, levanta sua mãozinha no final ali, no momento de perguntas e respostas, e a gente vai ter uma troca bem legal sobre o tema. Eu preparei aqui um tempo bem especial para a gente estar tocando as perguntas e respostas, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Se sim, por favor, me sinaliza, professora Alessandra. Sim, sim. Ótimo, maravilha. Também vamos falar então aqui de computação quântica. Para quem não me conhece, eu sou Samurai, sou doutora em física. Fiz 4 anos ali, trabalhei 4 anos como pesquisadora no Instituto Internacional de Física na UFRN, olhando para essa parte aqui de tecnologias quânticas, informação quântica. Já tenho ali quase 10 anos de experiência só com esse tema de tecnologias quânticas, na parte de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Antes disso, ali no meu doutorado, eu trabalhava com a parte de sistemas complexos, mecânica e estatística, muito também com um olhar ali de física aplicada a problemas reais. E esse tema aqui foi um tema que me encantou e é um tema que eu tenho aqui trazido agora para o mundo corporativo. Desde 2021 eu estou trabalhando com esse tema no olhar ali mais aplicado, como que a gente traz agora a tecnologia do laboratório para o nosso dia a dia e transforma ela em valor. Essa tem sido a minha missão agora aqui como profissão, tá? Bem, tecnologias quânticas. Falar de tecnologias quânticas, a gente tem que falar um pouquinho aqui do marco inicial da computação quântica.
A mecânica quântica, que é a base dessas tecnologias, ela já tem aí cerca de 100 anos. Mas a computação quântica, pela primeira vez, foi falada ali em 1980. Primeiramente, foi idealizada ali em 1980 por dois físicos. No primeiro ali, o Yuri Manin, e o segundo ali em 81, também próximo, que foi o Feynman, que é muito mais conhecido por trás desse tema. E desta ideia ali, né, do surgimento dessa ideia da computação quântica, começaram a surgir, então, como que a gente cria essa máquina? Como que a gente, uma vez que tem essa máquina, a gente começa a desenhar algoritmos para essa máquina? E aí foi quando surgiram vários algoritmos, dentre eles ali, em 1994, surgiu o algoritmo de Shor, que é basicamente o algoritmo que arrepia muitos dos profissionais aí e líderes de grandes empresas, porque é um algoritmo que ameaça o nosso sistema de segurança, alguns tipos de protocolos de criptografia. Depois desse veio ali o algoritmo de Grover, que está muito associado à busca, e só em 2016, ali a IBM lançou o seu primeiro computador quântico com apenas 5 qubits. E já já eu falo aqui para quem tem zero familiaridade com a tecnologia, o que é um qubit. 2017 veio a Intel, 2017 de novo a IBM anunciou ali um computador quântico de 20 qubits e até então nós temos avançado no desenvolvimento dessa tecnologia. Esse ano, particularmente, a ONU declarou como sendo o ano internacional da tecnologia quântica, reconhecendo o potencial transformador dessa tecnologia em vários setores aqui da nossa sociedade. Então, a mecânica quântica, ela é a área da física que estuda aqueles sistemas ali no nível mais fundamental, e ela deu a origem a várias tecnologias, várias delas já usadas hoje no nosso dia a dia, como ali relógio atômico como base do GPS, ressonância magnética e várias outras tecnologias. E agora nós estamos construindo novas tecnologias com base nessa mesma ciência, mas agora para que ela venha trabalhar com informação, manipulação de dados e informação. Aqui eu tenho um conjunto bem grande dessas diversas tecnologias quânticas. Temos aqui os computadores quânticos, né, os hardwares quânticos, a parte realmente do poder de processamento, e aqui dentro as várias empresas que estão construindo essa tecnologia. Temos aqui uma outra área, que é a área de geradores de números aleatórios quânticos, que também é uma tecnologia quântica nova, para quem trabalha aqui com a parte de segurança, para quem trabalha aqui com a parte de geração de chaves seguras. Então, essa tecnologia aqui ela é extremamente importante e ela vai ajudar a gerar valor nessa área. Toda a parte de software quântico é como que eu agora crio algoritmos, como que eu programo um computador quântico. Então, tem várias empresas aqui também trabalhando nessa linha. Temos aqui o pilar de criptografia pós-quântica, também aqui para quem é da área da segurança. A computação quântica ela não vem apenas para trazer, habilitar um novo poder de processamento para problemas complexos, mas ela vem também trazer um risco a alguns protocolos de criptografia existentes. Então, aqui é super importante entender como que o NIST está aqui conduzindo esse tema de segurança e a proposta desses novos protocolos de criptografia. E, por fim, aqui nós temos duas áreas, uma de comunicação quântica, que vai dar origem aí a uma tecnologia que na China ela já está bastante avançada, que é a parte da internet quântica. É uma rede que a gente consegue se comunicar agora de maneira segura, transmitir dados de maneira segura, e a parte de sensores quânticos, que eles surgem aqui, dada essa sensibilidade que esses sistemas quânticos têm, eles também são muito bons para construir sensores. Então, esse daqui é um mapa das tecnologias quânticas de maneira geral. E aí, em outro momento aqui, a gente pode entrar em mais detalhes em cada uma delas, mas hoje nós vamos focar aqui na computação quântica em si. Então, o que é o computador quântico, né? O computador quântico ele vem ali como um novo poder de processamento. Ao invés de ele trabalhar com bits, ele trabalha com os qubits, que são os bits quânticos da informação. E existe uma diferença bem interessante aqui entre os qubits e os bits.
Os bits, eles podem ser pensados ali como interruptores, ou a gente pode pensar eles como uma moedinha que assumem valores ali de cara ou coroa, e eles estão sempre estáticos, eles estão sempre, essas moedinhas, elas estão sempre na posição ou de cara ou de coroa, ela nunca está numa posição em movimento. Tudo que a gente tem, né, todos os dados que a gente trabalha dentro desses computadores clássicos, eles são convertidos em um sistema binário, eles são convertidos em bits. Então, todo o processamento da informação, ele é feito nessa linguagem binária. Para que eu possa construir um computador quântico, eu também preciso de uma unidade básica de informação que funcione dentro desses computadores. É aí onde nascem os qubits, são esses bits quânticos de informação. Mas diferente dos bits clássicos, que funcionam somente como um interruptor, os bits quânticos eles funcionam como um botão de volume onde eu posso abaixar completamente esse volume, e aí esse significaria que eu estou no meu bit zero. Eu posso aumentar o volume para o máximo, significa que eu estou no meu bit 1, mas eu posso ter qualquer valor intermediário de volume, que seria exatamente essa mistura de zero e 1. Então, eu tenho 50% de volume, significaria que eu tenho 50% de chance ali de estar perto do volume zero, 50% de chance de estar perto do volume um. Isso seria equivalente a ter também uma moedinha girando. Então, os qubits, além da configuração da moeda em cara ou em coroa, eles também podem assumir uma nova configuração que a gente não consegue colocar nos computadores tradicionais, que é a configuração da moeda girando. Enquanto a moeda está girando, a gente chama essa propriedade aqui de superposição quântica, e enquanto essa moedinha aqui ela está girando, ela pode assumir aqui, quando ela parar de girar, o valor cara ou o valor coroa. E a probabilidade com que o valor cara ou coroa vai aparecer depende do quão justa é essa moeda. Eu posso ter uma moeda tão justa que seja 50% de chance de obter cara, 50% de chance de obter coroa, ou eu posso controlar isso com esse botão de controle ali, e eu digo, eu quero agora que ela tenha 10% de chance de ser cara e 90% de chance de ser coroa. Então, a gente consegue controlar a probabilidade com que o resultado ele sai aqui dessa moeda, né? Com que cara e coroa aparecem. É isso que a gente consegue fazer no computador quântico. O que que isso habilita? Por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão relevante? Bem, aqui a gente tem um mapa, né, para mostrar por que que a computação quântica ela é tão potencial quando comparada aqui com a computação clássica. Um qubit, ele consegue representar aqui 2 bits. 2 qubits, 4 bits, ou seja, isso daqui vai crescendo exponencialmente. 3 qubits representam 8 bits e assim sucessivamente. 40 qubits, só 40 qubits, um computador quântico com 40 qubits, significaria que eu conseguiria aqui representar a quantidade de 1 terabyte, com apenas 40 qubits. Você imagina numa escala aqui maior de 100, 300 qubits, eu já conseguiria ali, o número de configurações que eu conseguiria representar é maior do que o número de átomos do universo observável. Essa capacidade computacional ela não consegue ser replicada nos computadores hoje. Então, a capacidade computacional nova, mas a maneira como a gente trabalha nesses computadores é muito diferente da maneira como nós trabalhamos nos computadores convencionais. Então, entender como que eu vou programar esses computadores, como que eu vou aplicar esses computadores, esse recurso computacional para resolver novos problemas é fundamental para que a gente consiga ter um diferencial competitivo, seja na carreira, seja na empresa. Pode falar, professora. Amor, sua tela está travada, acho que talvez seja interessante descompartilhar e compartilhar para a gente ver você falando. Que eu vi o Perfeito, perfeito. Deixa eu parar aqui, por então. favor. Mas a minha imagem está congelada. Ou é Perfeito. Não, a imagem está tranquila e o áudio também. Só o vídeo que deu uma travada. tá. Eu ainda estou travada? Hum.
Agora voltou. Voltou? Obrigada. Tá. Nada, que isso. Perfeito. Voltei ao normal. Bem, vamos voltar para esse aqui, que eu ainda queria falar de alguns detalhes do que esse poder exponencial que a gente ganha na computação quântica, o que que ele implica na prática. Imagina que eu tenho um algoritmo clássico que que com o tempo de execução exponencial ele consiga ser resolvido em 10 segundos. Um algoritmo quântico com o mesmo tempo de execução polinomial agora, eu demoraria cerca de 1 minuto. Mas olha só como que isso vai mudando. Um algoritmo clássico com tempo de execução exponencial de 2 minutos, o algoritmo quântico com tempo polinomial também 2 minutos. Mas se eu vou para um problema que eu demoro agora 330 anos para resolver no computador clássico com esse algoritmo exponencial, que é a melhor solução possível que eu tenho para aquele problema, um computador quântico que eu consigo resolver esse problema agora em tempo polinomial, eu demoro apenas 10 minutos. Então, existe muita coisa aqui para ser explorada, muitos problemas complexos, muitas soluções que elas podem trazer uma vantagem competitiva gigante. Então, é uma nova maneira da gente pensar no processamento de dados, pensar em como resolver problemas complexos e ganhar uma vantagem aqui, tanto de redução. Pode ser de custo na execução dessa solução, ou mesmo em vantagem competitiva, dado que esses novos algoritmos e esse novo poder de processamento abre uma possibilidade da gente explorar problemas e soluções antes impossíveis ou inimagináveis ou proibitivas, tá? É... Bem, mas não para por aí, tá? Eu estou falando aqui de qubit, qubit, qubit. Geralmente a gente mede o poder de processamento dessas máquinas aqui pela quantidade de qubits que ela possui. Mas só olhar para os números de qubits não é algo que diz para a gente se a gente tem computador quântico útil ou não para trabalhar hoje. Nós temos que olhar para a quantidade de qubits lógicos. Então, aqui vai ter uma diferença entre a quantidade de qubits físicos, que seria a entidade realmente física ali. Não vou entrar nesse detalhe hoje, mas e versus ali a quantidade de qubits lógicos, que é uma junção de vários qubits físicos. Então, um qubit lógico vai ser a soma, a união de vários qubits físicos para montar um qubit lógico. E quando a gente fala do poder de processamento de um computador quântico útil para uso comercial, nós precisamos ter essa quantidade de processamento baseada em qubits lógicos e não em qubits físicos. Para dar uma ideia aqui, né, de quantos qubits físicos eu preciso para construir um qubit lógico, existe uma conta que varia ali dependendo da máquina, dependendo do poder de processamento. Eu tenho que computadores quânticos, dependendo ali né, da empresa e da tecnologia que aquela empresa lá trabalha, eles podem precisar ali da conversão de 1.000 a 20.000 qubits físicos para criar um qubit lógico. Tá? Então, nós estamos falando aqui de um desafio tecnológico grande, mas que as empresas estão avançando super rápido, a tecnologia e a ciência estão avançando super rápido para que a gente consiga chegar num limiar de qubits lógicos, para que a gente consiga utilizar esses computadores quânticos de maneira produtiva para problemas comercialmente relevantes. Então, não dá para esperar. Bem, aqui eu trago só mais um dado para mostrar o quão desafiador é simular o comportamento de um computador quântico utilizando recursos clássicos. Por que eu estou trazendo todos esses dados aqui? Para mostrar que não é trivial explorar a computação quântica e muito menos existe uma tecnologia clássica que consiga substituir esse poder de processamento. Uma vez que a computação quântica for habilitada, estiver pronta para uso produtivo, os profissionais vão precisar saber lidar e trabalhar com essa tecnologia para tirar o seu potencial, extrair o seu potencial ao máximo e utilizar isso dentro das suas soluções. Sem conhecer e sem saber como trabalhar com computação quântica, vai ficar difícil ou até mesmo impossível de utilizar esse poder de processamento.
Bem, para simular um computador quântico aqui com 44 qubits ali na AWS, foi necessário ali utilizar quase 150 mil cores, mais de 4 mil instâncias e mais de 562 mil gigabytes de memória. Então, os computadores quânticos, eles realmente vão ser um novo paradigma, vão trazer um novo poder de processamento que as nossas máquinas atuais, os nossos supercomputadores, eles não suportam. Eles não vão conseguir competir. Isso não significa que os computadores quânticos vão substituir os computadores clássicos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Já usando ali GPUs da NVIDIA, foi possível simular um computador quântico ali de 1.688 qubits, mas foi necessário utilizar 896 GPUs só para simular. Eu nem estou falando de resolver um problema complexo simulado, porque é impossível, mas só para simular esse comportamento, a quantidade de recursos foi absurda. Então, esses computadores eles vão trazer realmente um novo poder de processamento. E eles estão avançando. Só esse ano aqui nós tivemos, no final do ano passado, esse ano, várias notícias super importantes. Google melhorou o chip quântico deles, que hoje está com 105 qubits físicos, e eles conseguiram resolver um problema que não é um problema comercialmente relevante, mas é um benchmark científico para mostrar o poder de processamento dos computadores quânticos. Resolveu em 5 minutos um problema que demoraria ali 10 septilhões de anos num computador clássico ou supercomputador clássico para tentar resolver esse problema. A IBM lançou ali um novo chip com 156 qubits, avançando ali na escala deles e no roadmap deles, que pode rodar 50 vezes mais rápido que o qubit que ele, perdão, o processamento o processador que eles tinham anteriormente. Então, eles estão melhorando gradativamente esse roadmap, estão avançando e eles estimam que em 2029 eles já vão ter um computador quântico que vai poder resolver problemas comercialmente relevantes. A Amazon, esse ano, lançou o chip quântico deles. Até então, não existia notícia da Amazon está construindo ali os qubits e os processadores quânticos. E esse ano, eles lançaram ali o primeiro chip quântico deles. A Microsoft também, esse ano, não tinha ainda um chip quântico, lançou o chip quântico deles no mercado. O que isso está querendo trazer aqui para a gente? O que eu estou tentando mostrar com todas essas notícias é que a computação quântica ela está avançando, nós estamos ficando cada vez mais próximos desses computadores quânticos com um poder de processamento novo, com uma maneira nova de trabalhar, e nós precisamos estar capacitados para poder trabalhar com esse tipo de hardware. Assim como não é trivial sair da CPU para GPU, também não vai ser trivial sair da CPU ou GPU para QPU, que é a unidade de processamento quântico. Precisamos aprender a lidar com esses processadores. Então, o que vai ser um computador quântico disponibilizado para a gente? O computador quântico ele vai ser uma nova unidade de processamento. Nós vamos ter CPU, GPU, TPU, DPU e a QPU. A CPU é a mais trivial, utilizada por todos nós. A GPU é especializada ali para gráficos, já nem todos os profissionais lidam com esse tipo de processamento, mas aqueles que necessitam precisam aprender a trabalhar com GPU. TPU é voltado ali para tensores, DPU para dados, e a QPU vai ser essa unidade de processamento quântico que vai ajudar a acelerar resolver alguns problemas, não são todos os problemas, mas alguns problemas que são complexos demais para serem resolvidos em qualquer um dessas outras unidades de processamento. E aqui abaixo nós temos as empresas e os tipos diferentes de hardwares, que também não vou entrar hoje em detalhe, mas que estão ofertando computadores quânticos aqui, seja já para experimentar ou ainda estejam ali fabricando as suas soluções. Então, a IBM tem sido uma grande líder aqui, uma empresa líder nesse setor. A Google também tem, D-Wave, a AWS, IonQ, a Microsoft recentemente.
nós temos aqui a Honeywell, Contino, enfim, temos várias e várias empresas que estão aqui propondo soluções de hardwares quânticos, cada uma delas ali com um diferencial. E cada uma delas também traz, mais recentemente, um roadmap. E eu queria trazer um pouquinho para vocês. Eu sei que a imagem aqui está bem pequenininha, mas a informação útil que eu quero trazer para vocês, eu tentei aqui trazer um highlight aqui em amarelo no quadradinho. A IBM está propondo lançar até 2029 um computador quântico com 200 qubits lógicos. Lembra que eu falei que o qubit físico ele está associado mais ali a uma entidade, né? O física é realmente a unidade física que vai receber todas as manipulações ali quânticas, e o qubit lógico seria a unidade lógica de processamento que nós vamos utilizar para fazer o cálculo nesse computador. Então, 200 qubits lógicos aqui significa que eu tenho 2 elevado a 200 bits clássicos disponíveis aqui para processamento. Isso habilita um poder de processamento que nenhum computador clássico tem hoje. E nunca vai ter. É um limite físico. Não é possível reproduzir esse tipo de poder de processamento nas nossas unidades clássicas. E aí, 2029 já está ali, já está pertinho. Isso significa que em 2029 nós já teremos esses processadores para começar a fazer soluções que possam trazer algum diferencial competitivo, seja, né, ali para soluções da empresa, sejam para soluções ali dentro do contexto de otimização, machine learning, simulação, segurança, mas nós teremos um poder de processamento que os computadores clássicos não podem competir. Google também tem um roadmap. E eles bateram ali o primeiro milestone de 100 qubits físicos, que foi o lançamento ali, né, no ano passado, ano retrasado. E eles têm um roadmap ali super avançado, não divulgam a data, mas eles também têm um roadmap ali bem agressivo em relação a atingir ali a computação quântica pronta para uso comercialmente relevante. Outro roadmap aqui da Quantino, eles indicam que ali por volta de 2027, eles vão ter cerca de 100 qubits lógicos e com uma taxa de erro ali já super pequenininha, permitindo também que a gente consiga fazer cálculos e usar esse poder de processamento para problemas comercialmente relevantes. Aqui o outro da IonQ promete que em 2026 a gente tenha 12 qubits lógicos e em 2027 a gente suba para 800 qubits lógicos, significando ali também um novo poder de processamento para resolver problemas comercialmente relevantes. Essa outra empresa também está prevendo aqui para 2028 200 qubits lógicos. Essa outra empresa está prevendo aqui também cerca de 100 qubits lógicos aqui nos próximos anos. Então, o que eu estou querendo trazer com toda essa informação? Que a nossa janela de aprendizado e a nossa janela para dominar essa tecnologia, ela está diminuindo. Já já essa tecnologia vai estar pronta para uso produtivo e os profissionais diferenciados, os profissionais que vão realmente ter um diferencial competitivo em relação a essa tecnologia, vão ser aqueles que já entendem como utilizar essa tecnologia para resolver problemas práticos. Então, aqui essa janela está variando de 2027 até 2029, ali mais ou menos, com cerca de 100 a 800 qubits lógicos, e a gente vai precisar correr para poder aprender a usar essas máquinas aqui de maneira a gerar competitividade. E por que a gente tem que se preparar agora? Aqui eu trago, né, algumas notícias. A IBM afirma que encontrou o caminho para o computador quântico funcional até 2029. A NVIDIA, né, ali o CEO da NVIDIA sempre trazia pontos negativos, falando que a computação quântica estava longe demais, que a gente não precisava se preocupar. E esse ano ele simplesmente mudou, disse que estava errado em relação à previsão dele, que a computação quântica está chegando, estamos chegando muito próximo e a gente precisa estar preparado para essa transformação.
IBM e Google, ali no SXSW desse ano, eles falaram que a tecnologia ela está chegando, se aproximando, e ambos estão prevendo ali um lançamento comercial até o final dessa década, esperando ali aplicações práticas nos próximos 5 anos. Tá? E aqui nós temos potencial, aplicação. Então, se a tua empresa, né, se onde você trabalha, ou se o que você faz envolve problemas de otimização, como logística, carteira, roteirização, escalonamento, existe muito potencial da computação quântica nesse setor. Simulações de Monte Carlo ali para risco financeiro, teste AB, previsão de demanda, também tem potencial da computação quântica. Química e descoberta de novos medicamentos ali na parte de energia, de ligação precisa, enzimas, catalisadores, a computação quântica também tem potencial. Descoberta de novos materiais para baterias, supercondutores, ligas leves, computação quântica também tem muito potencial. Machine learning quântico, que é uma grande aposta, novos modelos de machine learning com potencial até de capturar, identificar novos padrões de dados que hoje nós não conseguimos com os algoritmos tradicionais. Existe um campo aqui muito grande para ser explorado com computação quântica, e tem bastante potencial aqui também na parte de segurança e criptografia, tanto ali na parte de defesa quanto na parte de entender o risco que a computação quântica traz para quebras de chaves, e geração também aqui de distribuição de chaves quânticas, aceleração em buscas com o algoritmo, por exemplo, de Grover, modelagem climática de sistemas complexos, simulação de fenômenos ali com alta correlação. Então, tem muito potencial da computação quântica. Eu acho que a minha tela travou de novo, né? Meu vídeo aqui, tô vendo. Deixa eu desligar e ligar para ver. Opa, voltei. Eu parei de compartilhar a tela. Sim, Deixa eu voltar aqui, então. Desculpa aqui. Ok, estão vendo novamente? sim. Maravilha. Bem, então nós temos aqui inúmeras possibilidades de exploração com a computação quântica. E esse é um campo bastante inexplorado. Pensa em GenAI, pensa nessa tecnologia aqui que está, né, essa forma de você explorar os dados, modelar os dados e tudo que isso habilitou de novo, novas aplicações e novos serviços, coisas até que antes nós não imaginávamos. Muitas coisas nós descobrimos um novo potencial de aplicação depois que a tecnologia ela foi desenvolvida, mas dominar essa tecnologia, entender essa tecnologia, entender como explorar essa tecnologia, com certeza foi uma vantagem competitiva para todas as empresas que já tinham profissionais explorando e dominando esse conhecimento. Essas empresas saíram da frente e acabaram identificando oportunidades de aplicação dessa tecnologia de maneira pioneira. Com a computação quântica não vai ser diferente. Computação quântica existe muito potencial aqui a ser explorado, e os profissionais que dominarem essa tecnologia, com certeza eles vão ter um olhar diferenciado para como aplicar e até como descobrir novas aplicações potenciais dessa tecnologia. Tem muita coisa para ser descoberta, mas tem muita coisa para ser aprendida e dominada para que você consiga usar essa tecnologia com o potencial que ela tem a oferecer. Bem, aqui eu trago mais um conjunto amplo, né, dentro de inteligência artificial. Existe potencial, por exemplo, de aceleração de treinamento de modelos, existe potencial de algoritmos aqui de classificação quântica, geração de dados sintéticos com computação quântica, aprendizagem por reforço quântico, também tem várias explorações aqui
envolvendo essa tecnologia, dentro do contexto aqui de finanças, otimização de portfólio, precificação de derivativos, detecção de fraude. Existe uma expectativa grande aqui da computação quântica ser trazer algoritmos aceleradores e até para detecção de fraude aqui em tempo real. A Maria está com a mãozinha levantada, eu não sei se a gente quer deixar para o final aqui, Alessandra, ou podemos atender. Te atrapalha? Se não te atrapalhar. Não, não me atrapalha, tá? Oi, Maria Carolina. Oi, oi, boa noite, pessoal. Tá me escutando direitinho? Sim. Tá. Eu tenho uma pergunta. Como os profissionais de dados podem começar a explorar a computação quântica hoje? Considerando que a maioria não tem acesso a hardwares quânticos, existem Uhum. simuladores ou uma plataforma em nuvem que são eficazes para aprendizado e experimentação, assim, para experimental? Sim. Excelente pergunta. E eu vou já te responder de maneira objetiva. É, Você não precisa ter um hardware quântico para explorar a computação quântica, para aprender a computação quântica, e é isso que a gente tem se proposto aqui a trazer no curso, que a Alessandra vai estar falando um pouquinho mais aqui no final. Mas precisa de um conhecimento básico ali, né? Porque a gente vai estar trabalhando também no curso de álgebra linear, um conhecimento básico ali de mecânica quântica e um domínio de bibliotecas de computação quântica que não necessita para você explorar essas bibliotecas com Python ali, você precisa de um hardware quântico. Você pode fazer simulações no seu notebook para entender como que esses computadores quânticos eles funcionam e como que você vai programar e lidar com esses algoritmos nos computadores quânticos reais. Você pode fazer tudo isso usando a sua máquina local, tá? Mas o jeito de pensar na solução, o jeito de desenhar a solução é bem diferente da maneira como a gente programa hoje nos computadores tradicionais. Mas de maneira prática, que é Python, álgebra linear, um início ali de mecânica quântica, só para entender uma introdução a esse mundo da mecânica quântica. E aqui tem as bibliotecas em Python, para que a gente comece a trabalhar a construção desses algoritmos, pegando o problema ali do mundo clássico e trazendo para o mundo quântico, tá? Bem, então aqui dentro de finanças, né, a gente tem otimização de portfólio, precificação de derivativos, detecção de fraude, como eu coloquei, uma grande expectativa que a gente consiga acelerar a possibilidade de fraude, detecção de fraude ali em real time, em ambientes complexos, gerenciamento de risco, na parte de química computacional, simulação de moléculas complexas, descoberta de novos medicamentos, enfim. E a parte aqui de logística, cadeia de suprimentos e transportes, a parte de otimização de rotas, planejamento de cargas de produção, agendamento. Então, existe uma vasta oportunidade aqui de usar a computação quântica em problemas diversos e com grande expectativa de trazer um ganho aqui muito grande comparado a essa mesma solução utilizando recursos computacionais clássicos, tá? Bem, deixa eu avançar. E aqui eu queria trazer um último contexto, eu acho que aqui a gente pode abrir para um bate-papo para realmente tirar dúvidas, explorar aqui curiosidades desse mundo quântico aqui, né, que eu sei que é novo para muita gente. É que existe um algoritmo, e aí a gente também vai explorar esse algoritmo aqui, né, dentro do curso que a gente está propondo, dentro do Lab Data FIA, que é o algoritmo de Shor. Eu não sei quantos vocês já ouviram falar. Esse algoritmo, ele é um algoritmo que traz uma ameaça a alguns protocolos de criptografia, inclusive um protocolo chamado de curvas elípticas, né? O EDCA, não lembro agora a sigla exata, mas ele é o SCC, você encontra ele aqui na literatura, mas ele tem uma outra sigla, é DCA, não lembro agora. Mas ele é um algoritmo de curvas elípticas. E existe uma competição global acontecendo. Essa competição ela vai até abril do ano que vem para quem conseguir utilizar esse algoritmo de Shor para quebrar um protocolo de criptografia que é SC de até 25 bits, para mostrar como é difícil fazer isso
utilizando computação quântica. Não é trivial, não é plug and play, você precisa pensar, precisa entender, precisa realmente experimentar, e eles estão oferecendo como prêmio um Bitcoin para quem conseguir usar esse algoritmo de Shor e quebrar ali, né, usando recursos quânticos para quebrar esse protocolo de criptografia de uma chave de tamanho de até 25 bits, bem pequenininha, ela nem é usada hoje para proteção nos nossos sistemas atuais. Mas conseguir fazer isso utilizando o algoritmo de Shor, que é essa grande ameaça, e usando o computador quântico, ainda é muito desafiador. E as pessoas precisam aprender, e eles estão lançando essa competição global aqui para mostrar aqui os desafios de implementação e também entender aqui a importância, né, de ter profissionais estudando essa tecnologia, se desenvolvendo nessa tecnologia, para que a gente consiga evoluir na construção de algoritmos quânticos eficientes. Então, aqui já fica para quem estiver interessado, já fica aqui também uma dica de exploração do algoritmo de Shor, como que você utiliza isso para quebrar um algoritmo de curvas elípticas, e se você consegue uma maneira eficiente de fazer isso, você pode estar concorrendo a um prêmio ali de um Bitcoin nessa plataforma. As inscrições ainda estão abertas, e vale ali submissões até abril do ano que vem. Então, um Bitcoin é muito, tá? Para os interessados. Por onde eu começo? E aí eu queria deixar aqui a propaganda do nosso curso e convido aqui a professora Alessandra para falar um pouquinho e depois a gente abre para perguntas. Obrigada, Samurai. Esse mundo é incrível, pessoal, né? É um mundo incrível. A pessoa tem que ser quântica, né? Quem é uma pessoa quântica? Tá lá na frente. Só se fala em IA, 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 uma vibe, mas IA já foi, né? Já foi. Então, como ela falou, isso não é trivial, não é simples, não é simples. Então, tem que começar a preparar agora o campo para você ganhar muito dinheiro daqui a pouco, porque é uma necessidade. As empresas vão ter problemas específicos que vão precisar trabalhar com computação quântica. Então, a professora Samurai vai ministrar esse curso, Introdução Quântica para Profissionais de Dados. É um curso que vai começar agora essa semana, né, no dia 10. É um curso curto, somente 36 horas. Aqui tá, ela colocou os tópicos, né, mas acho que eu vou passar aqui, Samurai, um pouco mais aberto Fica à para você ter uma vontade. noção. Você pode só matar o compartilhamento, por favor? Que eu Tirei. vou. Isso, eu vou até colocar aqui no chat para quem quiser e eu vou abrir. É um curso muito interessante, idealizado pela professora Samurai. E eu queria passar um pouco mais a grade aberta, né? Para vocês terem ciência. Essa é a primeira turma, depois teremos outras. Mas só um pouco mais aberta aqui, olha. Quem tiver dúvida pode perguntar para a professora. Olha só. Se alguém não está entendendo nada, é uma boa oportunidade para fazer o curso. Isso não é trivial, Exato. né? Não é simples, mas é um curso bem completo, introdutório. Em 36 horas já dá para ter alguma grande visão. Então, se alguém tiver alguma pergunta, ou sobre computação quântica, dicas em geral, ou sobre o curso, por favor, aproveitem a nossa professora. Cadê vocês, pessoal? Fiquem à vontade, Câmera. gente. Aproveita para bater papo. A gente tem aqui Aproveita para bater bastante tempo para papo. bater papo. Temos que nascer novamente, né? Na verdade, os profissionais eles se transformam, né, Leonardo? A gente tem que sempre se transformar, se transformar. E a vida é um eterno aprendizado. A vida é uma escola, né? A vida é uma escola. Eu quero dizer Edson, para vocês, só que apesar de ser um tema bem diferente do usual, ele é um tema estudável, ele não é algo inatingível, inalcançável. O importante é começar. Realmente, eu acredito que da mesma maneira que todo profissional hoje, né, ele tem que aprender IA para trabalhar ali como uma ferramenta auxiliar no seu dia a dia, os profissionais de dados do futuro, eles também vão precisar ali lidar com esse novo poder de processamento para resolver problemas ali de maneira mais eficiente. legal. A pergunta do nosso colega Fernando, ele é toda quinta-feira, tá? O curso vai ser toda quinta-feira, das 7 às 11. É o curso EAD ao vivo da forma que vocês estão vendo aqui, e são 36
Ora, são 9 encontros. 9 encontros. Sara? Sara tá com a mãozinha. Boa noite, professoras, boa noite, pessoal. Boa É, noite. Samurai, eu queria tirar uma dúvida, que assim, eu Uhum. não sei nada de computação quântica, mas tenho bastante interesse e estou convencida da necessidade. Só que eu sei que existem alguns materiais na internet que já estão abertos, Uhum. que a gente pode começar a estudar, mas eu particularmente ainda me sinto perdida. Por exemplo, se eu começo com um apoio, se eu começo com material na internet, se eu começo com algo assim, eu acho que quanto ao material eu estou um pouco perdida. Perfeito. Aqui, assim, hoje o material, ele realmente você encontra muita coisa, né, na internet, tem muito material público, talvez desorganizado e sem até um direcionamento de claro de como que a gente começa a usar esses materiais, né? Eu acho que aqui precisa, como eu comentei no início ali, né? Eu acho que a ideia básica é o nivelamento. Nesse curso aqui em particular, tá? Falando um pouquinho do curso, da maneira como a gente estruturou. A gente vai trazer esse nivelamento. Então, aqui você não precisa ter um background assim forte, ou já ter conhecido, ou já ter lido a respeito. A ideia é que a gente vai construir essa introdução realmente ao mundo aqui da computação quântica, mas os pré-requisitos aqui para que você consiga usar e explorar a computação quântica de maneira mais profunda é que você tenha conhecimentos de programação. Então, se você é uma pessoa que já trabalha com Python, já entende um pouquinho ali de modelagem, então isso vai te ajudar na tua jornada para explorar a aplicação da computação quântica e até a introdução a esses novos algoritmos da computação quântica. Ter conhecimento em álgebra linear, né? Saber lidar com matrizes, vetores. Esse também é um conhecimento básico e que a gente também vai estar desenvolvendo aqui, trazendo todo esse nivelamento no curso também. Uma notação específica que a gente usa ali na mecânica quântica para simplificar a maneira como a gente olha ali para as soluções, é a notação de Dirac. Isso é algo específico ali do mundo da quântica, mas a gente também vai trazer isso ali como né, dentro ali da introdução do curso, e aí eu traria o pacote de algoritmos básicos, né? Então, existem alguns algoritmos que hoje são os algoritmos padrão, é como se fossem as pecinhas de bloco ali, as pecinhas de Lego, para que a gente vá montando e pensando como que eu penso numa solução de computação quântica. E o que que eu tenho disponível ali na minha caixinha de ferramenta para resolver isso ou para abordar esse problema. E aí a gente tem vários algoritmos. Tem o algoritmo de Shor, tem o algoritmo de Grover, tem o algoritmo ali de Quantum Amplitude Estimation, tem a parte de transformada quântica de Fourier, e eu estou trazendo todos esses nomes que são horríveis e que não dizem nada para vocês, mas eles fazem sentido em contextos aplicados. E é essa maneira como a gente vai trabalhar aqui. Então, entender essas pecinhas de Lego individuais e depois colocar elas em algum contexto que faça sentido. Como que eu pego agora esse algoritmo aqui, eu aplico ele, por exemplo, em um problema de otimização de rota, sabe? Sempre trazendo um exemplo mais aplicado daquele contexto para que a gente consiga ver ter o domínio do algoritmo e também ter o contexto de aplicação. Então, álgebra linear, conceito, introdução ali à parte de mecânica quântica e notações de computação quântica, os algoritmos básicos, eu estou trazendo aqui meio que uma sequência, né? Os algoritmos básicos ali de computação quântica, e depois o contexto aplicado e como que a gente usa hardwares quânticos reais também. É algo que a gente também vai estar explorando. Então, aqui dentro do curso, eu vou trazer esse ambiente também, usando ali, explorando recursos quânticos reais, que são gratuitos, que qualquer pessoa, né, vocês podem fazer a conta ali também ter acesso, mas aqui a gente vai trazer também um pouco da demonstração do uso nesses computadores quânticos reais.
tá? E comparar a execução na simulação e a execução no hardware real. Então tem bastante coisa, eu acho que aqui você sai um profissional completo, não vai sair um PhD em computação quântica, não é esse o objetivo, mas com certeza você vai sair daqui sabendo como conduzir os estudos e se aprofundar mais nos estudos de computação quântica, tá? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Primeiro passo para entrar nesse super mundo novo e cheio de oportunidades no futuro, porque poucos profissionais saberão conversar sobre isso, né? Entender, participar de reunião, dar a primeira ideia. Terão outras datas? Sim, André, mais para frente terão outras turmas. É o curso remoto, Fernando, isso mesmo. Ele é assim, Zoom, né? Falando com a professora em tempo real, tá? Falando com a professora em tempo real, que é bem legal. São poucos alunos, tá? O Labdata trabalha com salas pequenas, número limitado, vai ter poucos alunos. Ainda mais a primeira turma, tem que ser turma pequenininha e será totalmente remoto e gravado. Além de ser EAD assim como está aqui, ele fica gravado e aí o aluno pode assistir outro dia da semana, tá bom? Se você é um aluno meu do MBA, então, André, tem mega desconto, tá? Aluno do MBA FIA, tá uma super campanha, tá? Qual o valor do curso? O valor do curso, deixa eu olhar aqui, calma aí. Minutinho que eu preciso verificar o valor do curso. Qual o valor do curso? Vamos verificar aqui. Tem a LP que eu coloquei para vocês no link, tá bom? O valor do curso ele é 10.200, valor integral, mas tem 30% de desconto para empresas parceiras, fica 7.200. Se a tua empresa ainda não é parceira, a gente faz essa parceria muito rapidamente, tá, pessoal? 7.200. E a gente está com uma campanha especial para os colaboradores, colegas, executivos que vieram nessa live da Samurai de hoje, tá? Então, quem veio hoje, a FIA está fazendo um valor super promocional, R$ 6.000. E aí pode pagar esses R$ 6.000 em 7 vezes no cartão, tá? Uma oportunidade bastante interessante para entrar nesse mundo com uma celebridade. E vale dizer que teremos convidados especiais também, né, ao longo aqui do curso. Vamos estar trazendo também pessoas aqui. A ideia é trazer alguém ali também da IBM, que é um super parceiro em termos do tema aqui de computação quântica no Brasil, é uma das empresas mais fortes. E teremos outros também aqui ao longo dessa jornada, que eu acho que vai trazer trocas únicas para que vocês possam explorar também esse tema, tá? Então, tá imperdível. Não... Além de mim, teremos outras pessoas super legais aqui para enriquecer essa formação e esse conhecimento em computação quântica. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal, de computação quântica, de mercado? É uma super oportunidade. Então, pessoal, muito obrigada. Acompanhem as nossas redes sociais. A professora Samurai fará outros eventos, outras lives, outros bate-papos, porque, como ela mostrou, esse assunto está bem engatinhando, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Muito obrigada, professora Samurai, por estar aqui conosco e obrigada a todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa Antônio, que está noite. aí na retaguarda. Muito obrigada.